É conhecido que certos medicamentos, devido aos seus efeitos específicos no corpo humano, só estão disponíveis com receita médica. No entanto, surge a questão: o protagonista desta história poderia ter cometido tantas ações impensadas sob sua influência, ou isso é apenas uma explicação conveniente para o ocorrido? Na manhã do dia 27 de agosto de 2015, câmeras de segurança registraram uma cena incomum em frente a uma das casas no bairro nobre de Mirabella, em St. Augustine, Flórida. Um grupo de pessoas discutia intensamente até que, de repente, se dispersou em diferentes direções. Algumas horas antes, Amanda Colley, mãe de 2 crianças, havia retornado para casa em seu SUV branco. Após se separar do marido há cerca de 6 meses, ela havia começado a se encontrar com um novo homem. Ela tinha passado aquela noite com ele. Quando Amanda voltou para casa depois de visitar seus filhos na casa de parentes, descobriu uma completa desordem. Alguém havia estado na casa durante sua ausência. Havia um verdadeiro caos por toda parte. O conteúdo de armários e gavetas estava espalhado pelo chão. Lixeiras estavam viradas. Muitos objetos estavam quebrados ou danificados. Cacos de vidro cobriam o chão. Amanda estava assustada, mas tinha uma ideia dos motivos do ocorrido. Em seu telefone haviam se acumulado muitas chamadas perdidas e mensagens não lidas que ela havia ignorado anteriormente. Agora, ela precisava agir. Às 5h30 da manhã, ela contatou seu novo namorado e as autoridades policiais, confusa com os vestígios do visitante indesejado em sua casa. Seu conhecido, Lamar Duberly, imediatamente partiu em sua caminhonete em direção à casa dela. Cerca de 1 hora depois, uma viatura policial seguiu na mesma direção. O oficial que chegou deveria avaliar a gravidade da situação. O escritório do xerife enviou um oficial para uma chamada de rotina. Não era um caso urgente. O objetivo era conversar com Amanda e documentar os danos materiais. Ela não planejava apresentar queixa contra seu ex-marido por enquanto e preferiu consultar primeiro seu advogado de família. Após a inspeção, o oficial foi embora, já que não havia queixas oficiais. Isso foi por volta das 9 da manhã. Logo depois, amigos começaram a chegar na casa de Amanda para apoiá-la nessa situação difícil. A primeira a aparecer foi Lindy Dobbins, sua amiga mais próxima. A mãe de 3 filhos, de 39 anos, havia tirado uma folga do trabalho especialmente para estar com ela. Lindy estava sempre pronta para ajudar, sem pensar em seus próprios inconvenientes. Um pouco mais tarde, sua amiga em comum, Rachel Hendricks, se juntou a elas. Ela já havia levado seus filhos para a escola e decidiu, não tendo outros planos para amanhã, se juntar às amigas para dar apoio moral a Amanda. Na casa, 3 amigas e Lomar se reuniram para discutir o ocorrido e pensar nos próximos passos. Eles examinaram as consequências do incidente. Amanda não conseguia conter as lágrimas abalada com a situação. Ela hesitava em sua decisão e achava necessário consultar primeiro um advogado antes de ir à polícia por causa de seu ex-marido. Ela estava convencida de seu envolvimento. Quando o ex-marido ligou novamente, Amanda decidiu atender. Sua conversa durou 14 minutos. Todo o grupo estava na sala de estar quando, de repente, ouviram-se estrondos altos e vidros se estilhaçando. Depois de alguns minutos, um policial deteve Lomar na rua, que fugia em pânico da casa de sua conhecida. Segundo seu depoimento, quando os sons perturbadores começaram, ele atravessou a sala de estar até a lavanderia e então escapou pela porta da garagem que estava entreaberta. Ele informou aos oficiais sobre o incidente súbito na casa de Amanda e suspeitava que os tiros tinham sido disparados de fora do edifício. Lomar não percebeu se os tiros haviam atingido alguém dos presentes, embora não pudesse dar informações precisas à polícia. Ele estava certo de que o agressor havia atirado especificamente nele, por isso presumiu que as mulheres deviam ter permanecido ilesas. Alguns minutos após a saída de Lomar, as mulheres também tentaram buscar abrigo. Rachel correu pela sala de estar e escapou pela porta da frente danificada.
Quando notou a casa destrancada dos vizinhos Dickens, correu para dentro e se escondeu em um armário de onde ligou para o número de emergência 911. Durante a conversa com o atendente, Rachel informou que conseguiu se esconder, mas havia sofrido um ferimento no braço. Ela alertou sobre o incidente na casa de sua amiga e sabia quem poderia ser o responsável. Consciente da situação perigosa, ela havia se posto em segurança logo após o aviso de Lomar. Para seu horror, ela continuava ouvindo tiros durante a conversa com o serviço de emergência. Rachel estava preocupada com suas amigas que ainda permaneciam na casa de Amanda e implorou à polícia que se apressasse. Nos minutos seguintes, mais 2 chamadas de emergência foram recebidas pela delegacia. 2 chamadas foram recebidas pelo serviço de emergência. Uma de Amanda, outra de sua amiga Lindy. As mulheres não conseguiram explicar nada aos atendentes. Os policiais foram imediatamente ao local do crime, onde encontraram uma situação perturbadora. Amanda Colley sofreu ferimentos graves e tentou se proteger, mas sem sucesso. Lindy foi encontrada no final do corredor, próximo ao banheiro. Aparentemente, ela tentou buscar proteção, mas não conseguiu. O agressor a alcançou. Apesar de poucos ferimentos, a ajuda chegou tarde demais. Rachel, que permaneceu como testemunha, relatou que pouco antes do incidente notou um movimento no quintal dos fundos. No caminho sinuoso do jardim apareceu uma figura masculina que imediatamente sacou uma arma e começou a atirar através da porta de vidro. Todo o grupo estava atrás dela, mas devido aos reflexos no vidro, Rachel não pôde reconhecer as feições do agressor. A análise das marcas de tiros confirmou o depoimento da testemunha. No caminho do quintal dos fundos, foram encontrados cartuchos não utilizados de calibre 9mm. A história também foi confirmada pelas palavras de Lamar, que retornou à casa de sua conhecida imediatamente após a chegada das autoridades. Ele entendeu que as autoridades tinham a situação sob controle, mas também estava ciente do perigo para ele e Rachel. O agressor poderia reaparecer a qualquer momento. Segundo Lamar, ele ouviu sons de tiros vindos da direção do quintal dos fundos. Convencido de que estavam mirando nele, imediatamente procurou abrigo e gritou para os outros se esconderem. Embora não pudesse reconhecer o criminoso, tinha uma suspeita sobre uma pessoa, o ex-marido de Amanda, com quem ela havia falado ao telefone pouco antes do incidente. Rachel contou que elas não conseguiram reagir tão rápido quanto Lamar. Ela e Lindy se esconderam na despensa. Ela podia ouvir Amanda do outro lado da porta tentando, possivelmente no banheiro, encontrar proteção. Um momento depois, ouviu-se um forte estrondo. Aparentemente, a porta da frente havia sido arrombada com violência. Neste momento, o intruso invadiu a casa. Quando chegou à despensa, descobriu que a porta estava bloqueada por dentro. O desconhecido perguntou às mulheres sobre o paradeiro do namorado de Amanda. Elas responderam que ele não estava lá enquanto continuavam segurando a porta. De repente, ouviu-se um estrondo e Rachel sentiu uma dor aguda no braço. Seu aperto se afrouxou. Outro estrondo. E Lindy gritou. Amanda também foi atingida. Sua voz vinha da direção do banheiro. Rachel aproveitou o momento e correu para fora da casa. Ela achou ter ouvido estrondos atrás de si, mas por milagre, permaneceu ilesa. Então ouviram-se novos sons, mas ela não podia mais ver o que acontecia. Segundo o depoimento da sobrevivente, ela reconheceu a voz do agressor. Era o ex-marido de Amanda, James Colley. Logo depois, seu pai contatou a polícia e relatou uma ligação perturbadora de seu filho, na qual ele confessou suas ações. Neste momento, as autoridades já haviam chegado ao local, mas James já tinha fugido. Cães farejadores foram utilizados em sua busca que seguiram uma pista até a rua vizinha. No caminho, encontrou-se um telefone celular descartado que provavelmente pertencia a James. O veículo em que o suspeito havia fugido não pôde ser encontrado. Nesse período, ele poderia ter estado em qualquer lugar.
A área foi vasculhada tanto com cães farejadores quanto por helicópteros no ar, mas a busca permaneceu sem sucesso. Várias horas de busca se passaram sem sucesso. Felizmente, na mesma noite, as autoridades detiveram James Cawley, que viajava no carro de sua irmã. Julgando por sua rota, ele pretendia atravessar a fronteira do estado. Durante a revista do carro foi descoberto um verdadeiro arsenal. Um rifle e 2 pistolas, 9mm e calibre 45. As armas estavam no banco do passageiro junto com uma grande quantidade de munição. Mais tarde, os especialistas confirmaram que essa munição correspondia à encontrada na cena do crime. No carro também foram encontrados fragmentos de vidro idênticos aos vidros quebrados na casa. Em agosto de 2015, terminou a história de 8 anos de casamento de James e Amanda, pais de 2 crianças pequenas. Na primavera, seu relacionamento desenvolveu sérias rachaduras e o casal decidiu viver separadamente. James mudou-se para a casa de sua irmã em uma cidade a 20 quilômetros da casa da família, onde Amanda permaneceu com as crianças. Em poucos meses, os cônjuges passaram por todas as dificuldades do divórcio. Resolveram a custódia, dividiram os bens e decidiram começar uma nova vida. James começou um relacionamento com uma colega chamada Amy e Amanda se aproximou de Lamar, que trabalhava com ela em uma loja de artigos esportivos. Embora seu casamento tivesse terminado formalmente, James aparentemente não conseguia aceitar a ideia de que sua ex-esposa não mais lhe pertencia. Suspeitando do novo relacionamento de Amanda, ele frequentemente a ligava e tentava descobrir detalhes sobre sua vida privada. Amanda preferia não contar a verdade, temendo as consequências. Nesse contexto, o caráter do ex-marido mudou significativamente. Ele se tornou irritável e descontrolado. James ligava constantemente para Amanda e mostrava tanta persistência que ela teve que recorrer ao tribunal para obter uma ordem de proteção. Poucos dias antes do incidente, ele assinou um documento declarando que não possuía armas, que de qualquer forma eram proibidas para ele. No fim de semana antes do incidente, o vizinho de Amanda, Mike Dickens, um amigo próximo de James, tirou uma foto de um homem cortando a grama em frente à casa sem camisa. Este homem revelou ser o novo escolhido de Amanda, Lamar Duberly. Ao descobrir isso, o ex-marido tentou novamente contatar Amanda. Ele a encheu de insultos e insistiu em saber sobre o novo relacionamento. A mulher tentou esconder a verdade e descreveu o homem na foto como um simples jardineiro. No entanto, Mike notou que o relacionamento com este jardineiro parecia incomum para um trabalhador comum, especialmente considerando sua aparência durante o trabalho. Aparentemente, essas provas do novo relacionamento de sua ex-esposa foram suficientes para James. Na madrugada de 27 de agosto, ele tomou uma decisão impensada. As câmeras de segurança das casas vizinhas não conseguiram capturar o momento em que James Cawley entrou na propriedade de sua ex-esposa. Esta reviravolta nos eventos não foi surpreendente. Este homem tinha vivido na área por muito tempo e conhecia bem todos os lugares escondidos e pontos cegos da vigilância por vídeo. Em particular, ele podia se esgueirar despercebido pelo quintal dos fundos, o que ele fez. Quando invadiu o edifício por volta das 3 da manhã, o visitante indesejado encontrou uma casa vazia. Em um acesso de raiva, ele causou devastação, jogou objetos, virou lixeiras na cozinha, danificou a televisão e vários eletrodomésticos caros. Presumivelmente, ele tentava se vingar de sua ex-esposa desta maneira, destruindo tudo o que podia. Durante este caos, James procurava por evidências que indicassem os novos relacionamentos de Amanda. Finalmente, encontrou algo que confirmou suas suspeitas, o que o deixou ainda mais enfurecido. Por volta das 4 da manhã, ele foi até seu conhecido Mike, que morava nas proximidades. James bateu forte na porta, proferiu insultos e depois discutiu alto e furiosamente sobre Amanda. Ele mostrou seus achados da casa,
que nunca havia visto antes na casa de sua ex-esposa. Ele levou esses objetos consigo. Mais tarde, eles foram encontrados na casa de sua irmã, onde James provavelmente havia pego a arma do crime. Mike lembrou que James havia recebido uma ordem judicial no início do mês para não se aproximar da casa e de sua ex-esposa. No entanto, ele já a havia violado e agora agravava a situação criando desordem e levando objetos alheios. Isso o ameaçava com sérias consequências, por isso seu amigo tentou acalmá-lo. Ele lhe deu uma cerveja para beber e aconselhou-o a ir para casa e descansar, sem tomar mais atitudes impensadas. James ignorou o conselho e foi ao tribunal para tratar da primeira violação da ordem. No caminho, ligou para seu pai e contou sobre seu comportamento na casa de sua ex-esposa. O pai o repreendeu e pediu que parasse. Depois disso, James desapareceu e suas ações durante esse período permaneceram desconhecidas. Quando foi posteriormente preso na rua, ele enfrentou várias acusações graves. 2 casos de atos ilegais, 2 tentativas de atos similares, invasão de propriedade e perseguição com circunstâncias agravantes por violação da ordem judicial. James negou seu envolvimento e alegou lapsos de memória. Ele foi levado para a prisão do condado até o início do julgamento. Agora a acusação precisava provar que James era realmente responsável pelo ataque à sua ex-esposa com suas amigas e Alamar. Embora não houvesse gravações diretas do incidente, havia muitas testemunhas do ocorrido. Os investigadores reconstruíram meticulosamente os movimentos de James no dia do incidente. Por volta das 4h45, ele se despediu de seu amigo Mike e foi ao tribunal, onde permaneceu até pouco antes das 6. Depois, dirigiu até a cidade, que ficava a 15 minutos de carro de sua antiga casa familiar, onde morava com sua irmã e seu pai. Na opinião dos investigadores, James teve tempo suficiente para retornar à casa de Amanda. Suspeitava-se que ele primeiro foi para casa, onde pegou certos objetos, e então se dirigiu à casa de sua ex-esposa. Para este período, James não pôde fornecer prova de seu paradeiro. A investigação revelou que uma foto de Lamar sem camisa, tirada por seu amigo, foi o gatilho do incidente. Ao examinar o telefone e o computador do suspeito, detalhes interessantes vieram à luz. Imediatamente após se separar de seu amigo, por volta das 5 da manhã, ele começou a enviar mensagens para Amanda e tentou contatá-la. 1 minuto antes do incidente, ele fez 22 tentativas de ligar para sua ex-esposa. Até esse momento, Amanda ignorou as ligações, mas quando viu o estado de seu apartamento, decidiu atender. Ela acusou James de invadir e vandalizar sua casa e implorou para que ele a deixasse em paz. A principal envolvida nesses eventos tentou por todos os meios cortar contato com seu ex-marido. Ela até ofereceu não fazer alarde sobre o ocorrido se ele desaparecesse de sua vida. No entanto, os advogados de James Coley não queriam desistir. Eles prepararam uma defesa baseada na ausência de um plano premeditado. 2 dias antes do incidente, os médicos prescreveram a James uma complexa combinação de medicamentos para ansiedade e depressão. Eram preparados fortes, que tomados individualmente deveriam ajudá-lo a voltar a um estado normal. Quando chegou em casa na noite de 26 de agosto, ele tomou mais um sedativo para dormir. James realmente dormiu, mas acordou depois de algumas horas. A defesa suspeitava que a mistura de medicamentos e álcool provocou um estado que ele não podia controlar. A acusação, no entanto, tinha um ponto de vista diferente. Até os eventos da manhã, havia passado tempo suficiente para que o efeito dos medicamentos tivesse diminuído e James pudesse entender completamente suas ações. Isso foi confirmado pelo fato de que ele apareceu no tribunal pela manhã e se comportou de maneira totalmente consciente, sem levantar suspeitas de ninguém com seu comportamento. James precisava resolver as formalidades e assinar os papéis do divórcio. No prédio do tribunal, ele se comportou calmamente,
mas assim que saiu, começou novamente a incomodar Amanda com ligações e mensagens. Antes de dirigir até a casa de sua ex-esposa, encheu completamente o tanque de seu carro. A promotoria acreditava que isso foi feito intencionalmente, para uma possível saída rápida do estado. Em sua opinião, ele havia planejado tudo com antecedência para não perder tempo depois. Primeiro, ele foi para casa e juntou tudo o que era necessário. Durante a busca em seu apartamento foram encontrados um rifle, 2 pistolas e muitas balas de diferentes calibres. As coisas estavam espalhadas e davam a impressão de uma arrumação apressada. As autoridades também encontraram os medicamentos mencionados pela defesa. Os advogados haviam se preparado minuciosamente e convidado especialistas independentes em farmacologia e psiquiatria. Eles deveriam provar nas audiências que a combinação dos medicamentos que James tomava poderia prejudicar sua capacidade de pensar claramente e controlar suas ações. A defesa alegou que isso excluía a possibilidade de planejar o incidente com antecedência. Segundo sua versão, tudo aconteceu espontaneamente, em um momento em que James não conseguia se controlar. Durante o interrogatório policial, Mike relatou detalhadamente o comportamento incomum de seu amigo naquela manhã. Seu estado parecia estranho e instável. O amigo sabia bem como James recebia dolorosamente qualquer notícia sobre Amanda após o divórcio. Mike não entendia por que ele não conseguia deixar a situação para trás e começar uma nova vida. Mesmo assim, ele próprio havia enviado a foto do novo parceiro de Amanda e assim desencadeado o incidente desagradável. Agora Mike se arrependia de sua ação. Os investigadores examinaram cuidadosamente a troca de mensagens entre os amigos. Parecia que Mike falava sinceramente. James há muito tempo guardava ressentimento não apenas contra sua ex-esposa, mas também contra seu círculo social. Ele particularmente culpava sua melhor amiga Lindy, pois acreditava que ela havia voltado Amanda contra ele. Segundo a promotoria, em uma das últimas conversas com Amanda, pode-se ouvir James se preparando para algo sério e juntando coisas antes de sair de casa. Os especialistas examinaram essa gravação minuciosamente e concluíram que o pai de James tentou impedi-lo, mas sem sucesso. Como principal testemunha da defesa deveria aparecer Rhonda, irmã de James, que morava com ele na época. No entanto, ela estava de férias na Itália durante o incidente e só retornou 2 semanas depois. A irmã do acusado não concordava com a explicação da promotoria sobre a premeditação das ações de James. Ela alegou que a arma estava no carro por acaso há muito tempo. Ela mesma a tinha guardado lá. Na opinião da defesa, isso provava que o incidente não foi planejado com antecedência. No entanto, a acusação suspeitava que Rhonda simplesmente estava tentando ajudar seu irmão com quem sempre foi próxima. Os promotores apontaram inconsistências nos depoimentos da irmã. Ela se contradisse sobre as características técnicas da arma e não conseguiu descrever exatamente o que ela supostamente havia transportado no carro. Isso fez o júri duvidar de suas palavras. James enfrentava a pena mais severa pelo ocorrido, embora houvesse dúvidas sobre esse desfecho. Tais sentenças não eram proferidas no distrito há mais de 7 anos. No entanto, essa possibilidade não podia ser descartada. A defesa não tentou provar a inocência de James. Sua principal tarefa era conseguir uma sentença mais branda. A única maneira segura de evitar a pena máxima era reduzir a acusação para um delito menos grave. Nesse caso, James poderia receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os advogados alegaram que James não tinha intenções maliciosas premeditadas. Eles suspeitavam que houve um conflito na casa de Amanda que provocou suas ações. No entanto, Rachel e Lamar, que estavam presentes no incidente, insistiam no contrário. Segundo seus depoimentos, tudo aconteceu repentinamente, sem quaisquer discussões ou provocações. Os promotores apresentaram evidências convincentes de que a ida de James para casa não foi por acaso.
Ele retornou especificamente para pegar certos objetos, o que indicava a premeditação de suas ações. A evidência decisiva foi a gravação de uma conversa telefônica entre James e Amanda que ocorreu imediatamente antes do incidente. Esta conversa foi reproduzida no tribunal. Durante 14 minutos, Amanda tentou encerrar a comunicação com seu ex-marido. Ela chorou, mencionou a ordem judicial e ameaçou chamar a polícia se ele não a deixasse em paz. Era óbvio que a mulher estava sob pressão de seu ex-marido por muito tempo, mas isso não o deteve. Após a apresentação de todos os argumentos, o júri se retirou para deliberar. Depois de 2 horas, anunciaram unanimemente seu veredicto. James foi considerado culpado em todas as 7 acusações, incluindo invasão de domicílio. As investigações estavam longe de terminar. Após 2 semanas, o júri se reuniu novamente com a mesma composição para tomar uma decisão no caso de James Cole. Seus defensores não perderam a esperança e continuaram mantendo seu ponto de vista. Eles convocaram novas testemunhas para confirmar a versão das circunstâncias imprevistas do incidente. Como peritos, apareceram um psiquiatra forense e um farmacologista. Eles deveriam provar que a combinação dos medicamentos tomados poderia causar efeitos colaterais graves, incluindo lapsos de memória. Os especialistas alegaram que o acusado estava em estado de parassonia, o que poderia fazer com que ele não entendesse suas ações e não se lembrasse delas. Segundo o psiquiatra, pessoas nesse estado podem se mover, dirigir e até realizar ações aparentemente sensatas, embora na realidade estejam agindo inconscientemente. Seus movimentos podem ser descoordenados, mas um leigo em medicina possivelmente não notaria nada de incomum. A acusação, no entanto, refutou esses argumentos apresentando registros do tribunal que James havia visitado naquela manhã. Antes do incidente fatal com sua ex-esposa, ele teve contato com muitas pessoas que poderiam ter notado algo incomum em seu comportamento. No entanto, ele se comportou com confiança e naturalidade, sem mostrar sinais de sonolência ou confusão que tipicamente ocorrem em pessoas com parassonia. A acusação conseguiu novamente provar a culpa do réu, cujas ações deixaram 5 crianças sem cuidados maternos, 2 de Amanda e 3 de Lindy. Os jurados deram unanimemente a sentença mais severa. Na terceira fase das audiências, o tribunal deu à defesa uma última chance de apresentar argumentos convincentes para a redução da pena. Foi então que James apareceu pessoalmente pela primeira vez. Ele descreveu o ocorrido como um terrível acidente, mas suas palavras não soaram convincentes. Os advogados também não conseguiram apresentar argumentos significativos, então a decisão original foi mantida. As estatísticas mostram que os condenados à morte geralmente passam mais de 10 anos na prisão, até que a sentença seja executada. Isso se deve às constantes tentativas da defesa de conseguir uma reabertura do processo. Os advogados de James já apresentaram vários recursos, até agora sem sucesso, mas continuam esperando um resultado positivo.